Seja muito bem-vindo ao canal Contos Misteriosos. Se você gosta de histórias sombrias, cheias de mistério e suspense, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum conto arrepiante. Ajude o canal a crescer. Sua participação é muito importante. Contos misteriosos. Desde pequena, sempre ouvi histórias estranhas sobre minha tia Maria. Histórias que minha família evitava comentar em reuniões, mas que, aos poucos, fui juntando como quem recolhe fragmentos de um espelho quebrado. O que vou contar agora não está em livros, nem em registros de igreja, nem em documentos oficiais. É um relato passado em sussurros, carregado de medo, que se desenrolou antes de eu nascer, mas que me marcou como se tivesse sido testemunha direta. Sou sobrinha de Maria e cresci ouvindo essa narrativa proibida. E talvez seja a hora de dar forma ao silêncio que envolveu minha família por tantos anos. Maria, minha tia, era uma mulher doce, mas trazia em si uma melancolia que só quem a conhecia de perto percebia. Casou-se ainda jovem com Antônio, um homem trabalhador, de fala calma e olhar desconfiado. Durante muito tempo tentaram ter filhos, mas a gravidez nunca se mantinha. O corpo de Maria parecia frágil demais para sustentar o que mais desejava. Quando finalmente engravidou e o médico confirmou que havia esperança, os dois tomaram uma decisão radical: deixar a cidade grande com seu barulho, correria e estresse para viver no interior, onde acreditavam que o silêncio e o ar puro seriam o melhor remédio. Escolheram uma pequena casa cercada por árvores, em uma vila distante, onde os vizinhos se conheciam pelo nome e as portas raramente ficavam trancadas. A casa não era grande, mas era iluminada pela manhã e acolhedora ao entardecer. O cheiro da terra molhada se misturava ao canto dos pássaros, e Maria suspirava aliviada ao caminhar pelo quintal, acreditando que, enfim, encontraria paz para esperar sua criança. Mas a tranquilidade nunca é completa quando há segredos escondidos. Em uma terra antiga, logo na primeira semana, Maria percebeu algo curioso. Do outro lado da cerca, havia uma casa mais antiga, de madeira escura, de janelas pequenas, como olhos sempre fechados. Nela morava Dona Alvina, uma senhora de idade indefinida. Poderia ter 60 ou 90 anos, dependendo da luz em que se olhasse. Sempre coberta por xales escuros, raramente vista sem um lenço na cabeça, Alvina observava a casa dos recém-chegados em silêncio. Ela não tira os olhos de mim, Antônio, disse Maria certa tarde, tentando rir, mas sem esconder o desconforto. Gente do interior é assim mesmo, curiosa. Vai ver, só está tentando conhecer os novos vizinhos, respondeu o marido, tentando aliviar a tensão. Mas a sensação persistia. Maria dizia que, sempre que regava o jardim ou estendia roupas no varal, sentia o olhar da velha queimando suas costas. Na primeira visita de Alvina, o desconforto tornou-se palpável. A senhora apareceu sem convite, trazendo nas mãos um feixe de ervas secas e um sorriso que não alcançava os olhos. "Bem-vindos", murmurou com voz rouca. "Trouxe umas plantas que ajudam a proteger o lar. É sempre bom quando chega uma criança nova à vizinhança." Maria arregalou os olhos. Ela mal havia comentado a gravidez com os vizinhos mais próximos. E mesmo assim, de alguma forma, Alvina já sabia. Antônio, educado, agradeceu o presente. Mas a atmosfera ficou pesada, como se a mulher tivesse cruzado o limiar da casa sem ser convidada. Os dias seguintes foram de aparente calma, mas pequenos sinais começaram a incomodar Maria. Encontrava fitas coloridas presas na cerca, como se fossem deixadas de propósito. Ouvia, à noite, um assobio distante que parecia vir, sempre do mesmo ponto do terreno vizinho. Às vezes, tinha a impressão de sentir o ar ficando frio de repente, como se algo invisível a envolvesse. O corpo de Maria reagia a esses sinais. As náuseas aumentavam. O sono era interrompido por sonhos estranhos, nos quais ouvia vozes murmurando, ao pé do ouvido. Via vultos passando pelo quarto,
sempre perto do berço vazio que havia sido colocado cedo demais na casa, como uma promessa de esperança. Aos poucos, os vizinhos comentaram histórias que Antônio fingia não ouvir. Falavam que Dona Alvina vivia sozinha há décadas, que já havia sido parteira, mas que, depois da morte misteriosa de algumas crianças na vila, passou a ser evitada. Alguns diziam que ela nunca aceitara não ter filhos e que buscava, de formas ocultas, tomar para si o que não podia gerar. Besteira, Maria, dizia Antônio, firme. Isso são superstições de gente ignorante. Ninguém tira filho de ninguém. Mas Maria, sensível e vulnerável, sentia um peso que não sabia explicar. Sua intuição lhe dizia que aquela mulher desejava o que carregava no ventre. Naquela época, eu não existia ainda. Só muito tempo depois ouvi minha mãe, irmã de Maria, contar como tudo aconteceu. Ela dizia que naquela casa, o tempo parecia se arrastar devagar, mas sempre com a sensação de que algo se aproximava, como uma tempestade que dá sinais no vento antes de desabar sobre a terra. A cada mês de gestação, a figura de Dona Alvina se tornava mais presente, como uma sombra, inevitável. E com isso, a esperança de paz que o casal buscara começou a se dissolver. Com o passar das semanas, Maria percebeu que Dona Alvina já não se limitava a observar de longe. A velha surgia na porta com frequência, sempre trazendo algo nas mãos. Um pote com chás, um saco de ervas secas, um bolo de fubá com cheiro enjoativo. Ela falava pouco, mas seus olhos percorriam a barriga de Maria como se sondassem cada movimento do bebê. "É menino, não é?", disse uma vez sem que ninguém tivesse contado. "Os meninos são mais fortes, mais difíceis de tomar." Maria empalideceu. Antônio fingiu não ouvir, agradeceu o presente e a empurrou delicadamente para fora, fechando a porta logo em seguida. Depois daquela visita, minha tia chorou em silêncio, dizendo que não queria mais vê-la dentro de casa. O problema é que, mesmo sem ser convidada, a presença da velha parecia infiltrar-se em tudo. Naquela noite, Maria sonhou que estava deitada, e ao abrir os olhos, viu uma sombra curvada sobre si, acariciando seu ventre. Acordou gritando, mas Antônio jurou que não havia ninguém ali. Ainda assim, o cheiro de erva queimada pairava no quarto, forte e desagradável. Foi então que começaram os sinais mais perturbadores. Primeiro, um gato morto apareceu no quintal, bem ao lado da janela do quarto de Maria. O animal estava disposto de uma forma estranha, como se tivesse sido colocado ali intencionalmente, com a cabeça voltada para a casa. Depois, foi um pássaro, com as asas abertas como se tivesse sido crucificado no arame da cerca. Antônio dizia que eram apenas coincidências, ataques de bichos, mas a cada novo episódio, Maria sentia que a vizinha estava deixando recados. Os moradores da vila, mesmo discretos, começaram a se aproximar com conselhos velados. Uma senhora comentou na venda que não era bom aceitar nada que viesse das mãos de Alvina. Outro vizinho disse baixinho, quase como uma confissão: "Ela não esquece, as crianças que não foram batizadas, essas são as que ela mais deseja." Maria ficou aterrorizada. Ela mesma não era muito religiosa, mas passou a carregar um terço na bolsa e a rezar sempre que sentia os olhos da vizinha sobre si. A saúde dela começou a oscilar. Havia dias em que parecia melhor, conseguia caminhar pelo quintal e até sorria, mas em outros, sentia fortes dores, como se algo dentro dela pesasse mais do que deveria. O médico distante na cidade dizia que era apenas uma gravidez difícil, mas dentro de casa, Maria tinha certeza de que a causa era outra. Certa manhã, quando Antônio saiu cedo para resolver assuntos, Maria foi surpreendida por uma visita inesperada. A velha estava parada na porta da cozinha segurando um ramo de arruda. "Esse é o último mês", disse com a voz arranhada. "Você precisa se cuidar. Se não quiser que a criança sofra, aceite minha ajuda." Maria, trêmula, não respondeu. Apenas fechou a porta na cara dela. Mas quando olhou pela janela,
Viu que a vizinha não ia embora. Ficou ali, imóvel, encarando a casa, murmurando algo que parecia uma oração invertida. Quando Antônio voltou, encontrou a esposa em prantos. Ele tentou confortá-la, mas até sua força começou a se abalar. O silêncio da vila, antes acolhedor, tornara-se sufocante. As noites eram piores. O vento batia nas janelas como se mãos invisíveis tentassem entrar. Os galhos das árvores se inclinavam para a casa, projetando sombras que lembravam garras. Maria dizia que, às vezes, ouvia um choro de bebê no quintal. Outras vezes, sentia como se alguém passasse a mão sobre sua barriga enquanto ela dormia. Antônio já não sabia o que pensar. Ele era um homem prático, mas a cada noite via sua esposa definhar, assustada demais para acreditar apenas em coincidências. Foi então que buscaram ajuda. Um vizinho mais velho os levou até a pequena capela da vila, onde um padre recém-chegado atendia os fiéis. O padre, homem simples, ouviu o relato com atenção e disse: "O mal se alimenta do medo. Mas não subestimem, pois algumas forças antigas rondam essa terra há mais tempo do que nós. Protejam-se, rezem, e quando a criança nascer, não deixem de batizá-la." Maria saiu da capela mais calma, mas não totalmente tranquila. Sabia que a velha continuaria à espreita. Numa tarde chuvosa, enquanto recolhia roupas do varal, Maria viu Dona Alvina parada do outro lado da cerca. A água escorria por seu rosto enrugado, mas ela não piscava. Com uma voz quase engolida pelo som da chuva, disse: "Está chegando a hora. Eu sinto, ele será meu." Foi nesse instante que Maria percebeu. Aquela mulher não queria apenas espiar ou assustar. Ela desejava com todas as forças roubar o seu filho. O 9º mês chegou trazendo uma mistura de ansiedade e terror. Maria mal conseguia dormir, pois cada noite era marcada por sonhos e presságios. Eu a imagino frágil, deitada naquela cama simples, sentindo o peso de 2 batalhas: a de manter a criança viva e a de resistir à presença que rondava a casa. Na noite em que as dores começaram, a atmosfera estava diferente. O vento soprava de forma irregular, como se cada rajada fosse um sopro de fúria. As árvores emitiam rangidos que lembravam vozes distantes. Antônio corria de um lado para outro, tentando aquecer a água, improvisar um canto para o parto, enquanto Maria, suando e chorando, apertava o lençol entre os dedos. "Não a deixe entrar." Ela murmurava entre gemidos. "Prometa que não a deixará chegar perto." Antônio não respondeu. O medo lhe fechava a garganta. Do lado de fora, podiam-se ouvir passos na terra molhada, lentos, arrastados, que iam e vinham ao redor da casa. O parto foi difícil. Maria gritava alto, e cada grito parecia ecoar pela mata. Antônio rezava, coisa que não fazia há anos. Quando finalmente o choro da criança cortou a madrugada, um alívio inundou a casa. Era um menino, pequeno, mas vivo. Maria, exausta, mal, conseguiu sorrir, mas as lágrimas em seus olhos diziam tudo. No entanto, o alívio durou pouco. O vento cessou de repente, e o silêncio que tomou conta do lugar foi mais assustador do que qualquer tempestade. Antônio sentiu a nuca arrepiar. Maria apertou o bebê contra o peito e sussurrou: "Ela está aqui." E estava. Na porta, à luz fraca da lamparina, apareceu a silhueta encurvada de Dona Alvina. Seus olhos brilhavam como brasas, e um sorriso estranho se espalhava pelo rosto enrugado. Ela não parecia molhada, embora tivesse atravessado a noite chuvosa. "Eu disse que viria." Falou com voz baixa, mas firme. "Essa criança nasceu para mim." Antônio se colocou à frente da cama, segurando um pedaço de madeira como se fosse uma arma. "Saia daqui, velha maldita!" Mas ela não recuou. Aproximou-se lentamente, erguendo as mãos ossudas. O bebê começou a chorar, um choro diferente e estridente, como se sentisse a presença dela. Foi nesse momento que a porta dos fundos se abriu com violência.
O padre, acompanhado de 2 vizinhos, entrou com um crucifixo em mãos. Ao vê-los, Alvina recuou, soltando um grunhido animalesco. Seus olhos se encheram de ódio. Ainda não está batizado, gritou. Sem batismo não há proteção. Ele será meu cedo ou tarde. O padre ergueu o crucifixo e começou a rezar em voz alta. As palavras em latim ecoaram pelo quarto, e Maria, mesmo fraca, repetia cada oração entre soluços. O ar da casa pareceu pesar, como se as paredes fossem esmagar a todos. A lamparina tremia, quase apagando, enquanto sombras se retorciam pelo teto. Antônio sentiu uma força invisível tentar arrancar o bebê de seus braços. O padre se aproximou rapidamente e, tocando a criança com a cruz, fez o sinal da bênção. O choro cessou por um instante, como se o pequeno tivesse encontrado descanso. Alvina recuou até a porta. Seus olhos queimavam em fúria. Vocês não vão conseguir escondê-lo de mim para sempre. Ele nasceu marcado, gritou antes de sumir na escuridão. Aquela noite ficou gravada como a mais longa da vida de Maria e Antônio. Mesmo com a presença do padre e dos vizinhos, a sensação era de que algo ainda rondava, esperando o momento certo para voltar. O padre, vendo o desespero do casal, foi claro. Não podemos esperar. O batismo precisa ser feito agora. E assim, no meio da madrugada, decidiram levar a criança à pequena capela da vila. Maria, mal conseguindo ficar de pé, foi apoiada por Antônio e pelos vizinhos. O bebê, envolto em panos, dormia com respiração frágil. Do lado de fora, a estrada de terra parecia mais escura do que nunca, e cada passo era acompanhado pela impressão de que olhos invisíveis o seguiam. Naquele instante, Maria tinha certeza. Se não chegassem à igreja, a bruxa tomaria a criança que ela achava que era dela. A capela da vila estava situada no topo de uma pequena colina, cercada por árvores altas que balançavam com o vento, formando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ana e Carlos chegaram com a criança nos braços de Ana, a noite caindo lentamente sobre a vila. O lugar era simples, mas carregava um ar de solenidade e mistério, como se cada pedra contasse histórias antigas. O padre os recebeu com um olhar firme e silencioso, conduzindo-os até a pia batismal. A água refletia a luz das velas tremulantes, e Ana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Cada som, o ranger da madeira, o sussurro do vento entre as frestas, parecia amplificado, como se a capela estivesse viva, observando cada movimento deles. Carlos segurou sua mão com força, tentando transmitir segurança. O ritual começou. O padre pronunciava as palavras antigas lentamente, enquanto Ana e Carlos mantinham os olhos fixos na criança. Quando chegou o momento de mergulhá-la na água, Ana fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. Um vento súbito percorreu a capela, fazendo as velas dançarem e produzindo sombras que se contorciam nas paredes. Ana abriu os olhos rapidamente e percebeu vultos quase imperceptíveis recuando diante da água batismal. Após o batismo, o padre abençoou a criança com firmeza, declarando que ela estava protegida. Ana e Carlos respiraram aliviados, mas não podiam negar a sensação persistente de que algo invisível ainda os observava. Ao se levantarem para sair, as sombras pareciam se dissolver lentamente, e o frio que os acompanhara desde que entraram na capela começou a se dissipar. No caminho de volta para a casa, o silêncio da noite pesava. O casal sentia que a experiência tinha sido um ponto de virada. A criança agora estava segura, mas a lembrança do que enfrentaram permanecia vívida. Ao chegarem à casa na floresta, a realidade da situação os atingiu com força. Cada canto do lar guardava ecos do medo e do sobrenatural que os haviam assombrado. Carlos olhou para Ana, e ambos entenderam sem palavras. Não podiam permanecer ali. Na manhã seguinte começaram a arrumar suas coisas. Cada objeto carregava memórias que não queriam revisitar. A casa, que antes parecia um refúgio, agora se mostrava como um lugar perigoso, carregado de forças que não compreendiam.
Ana sentiu uma última vez a presença das sombras no corredor principal. Mas desta vez não havia pânico, apenas a certeza de que haviam cumprido seu dever e que era hora de partir. Eles trancaram portas e janelas com cuidado, mas deixaram para trás tudo que não precisavam levar. Cada passo até o carro parecia um adeus silencioso. A criança dormia no banco traseiro, protegida pelo batismo e pelo cuidado dos pais. Enquanto se afastavam da casa, o vento soprou mais forte, como se a floresta respirasse atrás deles, carregando segredos que não seriam revelados a ninguém. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa, interrompida apenas pelo ocasional choro da criança, rapidamente acalmado por Ana. A cada quilômetro percorrido, a sensação de perigo diminuiu, substituída por um alívio cauteloso. A casa na floresta, o ritual e o medo ficaram para trás, como um capítulo sombrio que jamais poderia ser reescrito, mas que agora existia apenas nas memórias de quem havia sobrevivido. Ao chegarem à cidade, as luzes e o movimento cotidiano trouxeram conforto. Ana e Carlos respiraram profundamente, percebendo que o peso que carregavam começou a se dissipar. A criança agora estava segura em um ambiente protegido, longe das sombras que rondavam a floresta. A experiência, embora aterrorizante, lhes ensinou a importância da fé, da união e da coragem diante do desconhecido. Nos dias que se seguiram, o casal se concentrou em reconstruir sua vida, mantendo a criança sempre próxima. A casa na floresta tornou-se uma lembrança distante, mas não completamente apagada. Às vezes, Ana sentia o frio do vento que atravessava a capela ou a sensação de estar sendo observada, mas Carlos a lembrava de que haviam cumprido tudo o que podiam. O passado sombrio permanecia como aviso silencioso. Alguns lugares carregam forças que não se controlam, e fugir é, às vezes, a escolha mais sábia. O batismo não apenas salvou a criança, mas também marcou o fim da experiência sobrenatural para eles. As forças que rondavam a casa e a floresta recuaram, dissipadas pelo ritual e pela fé dos pais. Ana e Carlos aprenderam que proteção verdadeira não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. O abandono da casa simbolizou a separação definitiva do perigo, e a volta à cidade trouxe não apenas segurança, mas a chance de recomeçar. A casa permaneceu vazia, engolida pelo mato e pelo tempo, sem moradores para desafiar os mistérios que ela guardava. Histórias sobre vultos e vozes continuaram a circular na vila, mas Ana e Carlos nunca mais olharam para trás. Sabiam que tinham feito o necessário. Protegeram sua família e deixaram para trás o sobrenatural que não poderiam enfrentar. A vida seguiu, carregada de lembranças do medo e da coragem que demonstraram, mas também de esperança e da certeza de que, mesmo diante do inexplicável, a fé e o amor triunfam. No fim, o abandono da casa representou muito mais do que deixar um lar físico. Simbolizou a decisão consciente de afastar o perigo e preservar a vida e a segurança daqueles que amavam. A criança cresceu protegida, e o casal, embora marcado pela experiência, encontrou paz e normalidade na cidade. A lembrança da capela, da floresta e das sombras servia como um lembrete constante de que o mundo contém forças que desafiam a razão, mas que a coragem e a união podem vencer. Ana e Carlos, ao final, aprenderam que há limites que não se deve ultrapassar e que certos lugares carregam segredos que jamais serão revelados. A segurança da família dependia não de enfrentar o desconhecido, mas de saber quando partir. Com isso, deixaram a casa para sempre, carregando a experiência como memória e lição, conscientes de que, às vezes, a melhor proteção é a decisão de abandonar o que ameaça a paz de quem se ama. Gostou do conto? Então curta, comente e compartilhe. Se inscreva e ative o sininho porque o próximo mistério já está à espreita. Nos vemos no próximo Contos Misteriosos.